todos. De facto, é com boa disposição acrescida que começa a tornar-se um hábito os pequenos almoços nos transportes urbanos de Braga. É uma boa referência, eu diria que é um bom caminho também. Quero, desde já, deixar aqui um agradecimento muito sincero à presença do Sr. Arquiteto Tomás Allan, aqui conosco hoje. Eu diria que há oportunidades que não se devem enjeitar. O Sr. Arquiteto está no norte do país, onde tem familiares, em Trás-os-Montes. Uma apresentação muito breve do Sr. Arquiteto Tomás Allan. Eu só aproveitava para dizer que o Sr. Arquiteto é Project Manager do Departamento de Transportes de Abu Dhabi, onde é responsável por projetos que têm a ver com a questão da mobilidade. Portanto, para nos situarmos, Abu Dhabi é capital dos Emirados Árabes Unidos. Foi arquiteto-chefe do Metro do Porto, onde coordenou projetos de inserção urbana. Abro aqui um parênteses para referir que este projeto foi distinguido em 2008 como o prémio do melhor metro ligeiro do mundo pela União Internacional de Transportes Públicos e em 2013, para nos aproximarmos de um passado muito recente, em 2013 ganhou o prémio de desenho urbano da Universidade de Alba. É professor universitário, enquanto investigador estuda o transporte público como catalisador da renovação urbana. E o desafio é isso mesmo, falarmos dos dias de hoje e falarmos do transporte público, eu diria que, para além de uma necessidade, é um complemento da vida de cada um. De maneira que abríamos a página hoje com o Sr. Arquiteto Tomás Allan. Obrigado. É a minha vez? Sim. Bom dia a todos. É um prazer estar em Braga. Para mim é sempre um prazer vir a Braga e é uma honra estar aqui nos estudos dos transportes urbanos de Braga. Recentemente começámos a fazer um trabalho de investigação sobre Braga, o que é que existe em Braga em termos de mobilidade. O engenheiro Batista da Costa convidou-me para fazer esse trabalho de investigação que me deu muito prazer e que me fez estudarmos em conjunto, em pormenor, os problemas que Braga tem, mas não só. O engenheiro conseguiu apresentar-me Braga conforme tinha sido no passado, apresentar-me as tradições de Braga, a evolução histórica, explicava-me sempre pormenores sobre os edifícios, o património. Fizemos uma abordagem muito interessante que depois foi transmitida à população em duas conferências que fizemos. Portanto, estudámos um pouco o que era Braga, o que é que tinha sido, onde é que estávamos presentes, mas fizemos sempre esse estudo, essa análise, tendo em conta o que é que poderia ser. Portanto, acho que fui um privilegiado de estudar com a sua ajuda o que é que Braga era, como é que tinha chegado até aqui, mas sempre com o benefício de estudar o que é que poderia ser, o que é que poderíamos melhorar para a cidade funcionar melhor, crescer melhor. Uma visão estratégica para a cidade, não pensar na cidade para os próximos 4 anos, para o próximo mandato autárquico, mas pensar sempre para uma geração, para a geração seguinte. Acho que trouxe um bocado incentivei um bocado a termos essa visão, porque vinha de Abu Dhabi, como bem explicou, que é uma cidade, não falemos no país todo, falemos só de Abu Dhabi, que é o que eu conheço melhor, mas é uma cidade que desenvolve muito esse tipo de planeamento estratégico, de longo prazo, não pensando no imediato, resolvendo algumas coisas no imediato, mas pensando sempre num horizonte de 20 ou 30 anos. Estabelecer essas metas, estabelecer o que é que se pretende que a cidade seja daqui a 20 anos e depois dar pequenos passos para ir atingindo esses objetivos. Acho que conseguimos transmitir boas ideias nessas conferências. Uma dessas ideias era o chamado Anel da Mobilidade, aqui está, que era uma ligação de transportes em sítio dedicado. Não propusemos nenhuma tecnologia em concreto, mas o objetivo era
criar um anel que fizesse a cidade no seu centro funcionar. Os transportes públicos têm que ser umas veias para o sangue, têm que fazer circular a população na cidade. Tinham que tocar, nós procurávamos com esse anel, tinham que tocar pontos-chave, equipamentos, serviços na cidade e fazer o transporte público ser indispensável para quem anda no centro da cidade. Não só para trazer as pessoas da periferia ao centro, obviamente isso é importante, mas a cidade no seu centro urbano tem que funcionar, tem que ter fluidez e tem que estar apoiada num sistema de transportes públicos, não pode ser um transporte regional. A pessoa tem que conseguir deixar o seu carro e mover-se nos sítios principais da cidade com transportes públicos. Esse anel da mobilidade, acho que era um assunto que o estudo podíamos desenvolver do futuro, acho que é algo bastante importante. Criar essa ligação desde o Leclerc, a Estação de Ferreiros, Extremo Poente, até depois da Universidade de Minho, incluindo a Universidade de Minho nesse centro denso da cidade, e depois chegar à Quinta da Paz, a este, fazendo um circuito com um transporte que tenha canal facilitado, ou dedicado, de preferência, segregado, de alguma maneira. Não estar sujeito aos conflitos com o transporte individual e fazer a cidade funcionar baseado no transporte coletivo. Esse anel devia ser complementado com uma malha mais fina, que é algo que se calhar o estudo também se pode indicar, é também transporte urbano, que era uma rede de ciclovias, de percursos cicláveis, com uma rede, um serviço de bike renting, como há em tantas outras cidades. É algo que está a surgir em força em muitas das grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos. Nós lá em Abu Dhabi também estamos a desenvolver. Portanto, uma pessoa usa o autocarro, usa o transporte coletivo de grande capacidade, até um determinado ponto, mas se calhar não é ali que queremos ficar, queremos ir mais adiante, então podemos pegar o mesmo bilhete, pegar numa bicicleta de aluguer e deslocar-nos até ao ponto que pretendemos, ao sítio onde vamos trabalhar, aos serviços que queremos utilizar, equipamentos, etc. Essas cidades que têm apostado nesse sistema, França, todas as grandes cidades com sistemas de transporte público de grande capacidade, como o tramway, o metro ligeiro ou o metro pesado, mas sempre apoiados com a malha mais fina, com o bike renting, e é curioso que usam tecnologia portuguesa. São fábricas portuguesas, fábricas de bicicletas e também das estações de aluguer, os sítios onde se encaixam as bicicletas, todo o sistema integrado de gestão da frota de bicicletas, porque tem que estar sempre disponíveis, é tecnologia portuguesa. Se lá fora vêm buscar tecnologia portuguesa, porque é que nós em Portugal não utilizamos? E Braga tem todas as condições para isso. Esta zona que estamos a falar, entre Ferreiros e a Rotunda da Paz, é uma zona plana. Era o que nós também defendíamos nas conferências, criar a avenida, o que hoje se chama a rodovia. Portanto, estamos a falar de uma cidade plana ao longo do Rio Oeste. É uma cidade plana, propícia ao uso da bicicleta. E há muita gente que critica por clima não ajudar. Nós estamos a fazer isso em Abu Dhabi, onde 3 meses por ano as temperaturas andam acima dos 42, 45. E as pessoas usam a bicicleta cada vez mais. Mas também podemos ver o exemplo de Vancouver ou da Dinamarca, em Copenhague, que as pessoas usam a bicicleta com temperaturas negativas. Ou com calor ou com frio, as pessoas usam. É preciso ter condições para isso. Condições que não sejam estarem misturadas com o trânsito rápido e perigoso dos automóveis. Portanto, mas são coisas que é simples criar. Muitas cidades têm vindo a criar. E que em Portugal acho que o caminho terá que ser feito. Esse caminho terá que ser feito. O que me traz especialmente aqui este pequeno almoço
é mostrar, relembrar essas coisas que fomos falando em outras conferências, mas salientar um aspecto que parece muito importante, que é a criação de interfaces. Portanto, estamos a falar neste canal da mobilidade, limitado a nascente e a poente, destes pontos notáveis, portanto, Ferreiros, Estação da CP, Leclerc, depois a Rotunda da Paz, onde começa a malha urbana densa da cidade. Portanto, estamos a falar de cidade densa. Temos que criar essas portas nesses dois extremos e desenvolver aí a possibilidade de ligação com o transporte individual. Criar condições para que as pessoas que venham de nascente ou de poente cheguem até ali, não entrem no trânsito complicado da cidade, não venham encher as ruas da cidade com mais carros, deixem o seu carro e entrem no transporte público, que faz fluir a vida na cidade. Esses interfaces, penso que esses dois eram fundamentais. Há um outro que é natural, que é a estação da CP no centro da cidade. Aí há valências que devem ser desenvolvidas. Mas esses dois, nascente e poente, acho que eram um aspecto fundamental para o anel da mobilidade e para a mobilidade urbana apoiada no transporte público funcionar. Esses interfaces não devem ser entendidos apenas como parques de estacionamento, como vemos em algumas cidades. Temos que juntar mais valências a esses locais. É um local por excelência para desenvolver cidade densa à volta. Alguma, eu lembro da zona nascente, já existe, já começa a existir desenvolvimento urbano, mas há ainda espaços livres. Eu acho que a Câmara hoje em dia aposta muito no sentido de não permitir a expansão, a dispersão urbana para fora desses limites e condensar, densificar os espaços dentro da cidade, e fazer crescer os terrenos que ainda estão expectantes, que são urbanos, que estão dentro da cidade. À volta desses interfaces é um ponto fundamental para fazer crescer a cidade densa. O que é que se deve fazer aí? Para além do posto de parqueamento regrado, que depois permita entrar no transporte coletivo, público, fazer crescer a cidade com mistura de usos, isto é, ter habitação, ter escritórios também, ter comércio, bastante comércio de conveniência. No caso do interface a poente, já existe o Leclerc, portanto a ligação entre o Leclerc, essa superfície comercial, outras que venham a existir à volta, a estação de Ferreiros, é algo que importa resolver. E também ter um local potencial para a instalação de serviços públicos. De maneira que uma pessoa, ao deixar o seu carro e ir para a cidade, pode ter algum equipamento, algum serviço público que queira utilizar, mas depois à volta para casa tem o sítio de fazer as suas compras e depois voltar para casa já com as compras feitas, tendo só ali um ponto de paragem. É algo que importa trabalhar e convidar a iniciativa privada a participar nesses projetos. Dentro da minha experiência em Abu Dhabi, algo que nos tem ocupado bastante é o que internacionalmente se designa por TOD, Transit Oriented Development. Traduzido para português será desenvolvimento urbano orientado para o transporte. Portanto, fazer crescer cidade, fazer crescer as várias valências que uma cidade deve ter, cidade densa, em volta do sistema de transportes. Tendencialmente, quem resida nessa área de desenvolvimento urbano orientado para o transporte utilizará menos o carro. Provavelmente quem vive nas imediações de uma interface desses dispensa o uso do carro. Se calhar o carro utiliza para percursos mais longos fora do dia a dia. Tem a possibilidade de ter boas relações com o transporte público, e o transporte público tem que ser capaz de convencer as pessoas a utilizá-los. Tem menos tendência a utilizar o transporte privado, entra no transporte público, vai para o seu local de trabalho ou para outros sítios onde necessita ir equipamentos ou serviços públicos. E consegue-se
algo que, sendo um local onde as pessoas têm gosto em essa área em volta do transporte tem que ser cuidada, tem que ter percursos pedonais convidativos, tem que ter as tais ciclovias, tem que ter espaço público onde as pessoas possam conviver, tem que ter espaços para os idosos também terem condições para usufruir do tempo que têm. Tem-se notado em muitas dessas experiências em todo o mundo que são áreas que têm muita procura, que as pessoas procuram viver ali. Portanto, há aqui potencial para fazer crescer a cidade, para ter os privados também a investir e recuperar habitação, recuperar edifícios ou construir novos, de maneira que tenham rendimento. Portanto, não há outra questão. É ter rendimento e aproveitar essas potencialidades do transporte. Essa mensagem era o que eu queria trazer aqui.